Olá, meus preciosos ouvintes, meus amados irmãos e amigos. Aqui estamos mais uma vez, pela infinita graça do Senhor, para juntos meditarmos um pouco dentro dessas preciosas palavras de vida que o Senhor tem restaurado nesta hora em que nós estamos vivendo. Nós, nesta noite, pela graça maravilhosa do Senhor, vamos entrar aqui num tema, num assunto que é maravilhosíssimo. Nós vamos fazer uma viagem pela fé, pela graça maravilhosa, vamos transpor esta dimensão para a dimensão do precioso Espírito Santo de Deus. Eu quero ler uma escritura que está em 1 Timóteo, no capítulo 3, e o versículo é o 16. A Bíblia diz: "E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória." Então, a Bíblia está falando de que não há dúvida alguma quanto a isto, que é um grande mistério. E eu quero, nesta programação e outras mais, tratar deste assunto, deste mistério que estava oculto na mente de Deus, ou seja, na parte profunda da mente de Deus, quando não havia lua, não havia estrelas, não havia sol, não havia este universo. Aliás, não havia nada. E eu quero entrar com vocês, pela graça, pela misericórdia de Deus, neste grande mistério que estava oculto na mente de Deus desde antes da criação do mundo. A Bíblia nos diz aqui também, eu quero ler também na versão, nova versão transformadora, que diz assim: sem dúvida, este é o grande segredo de nossa fé. Cristo foi revelado em corpo humano, justificado pelo Espírito, visto por anjos, anunciado às nações, crido em todo o mundo e levado ao céu em glória. Então, nós estamos vendo aqui que ambas as palavras estão falando a mesma coisa, só que de uma forma ainda mais clara, para que nós possamos compreender. E este grande mistério que esteve oculto na mente de Deus, na sua grande mente, o profeta que o Senhor nos enviou nesta última era, ele pregou acerca desse mistério na mensagem Cristo é o mistério de Deus revelado. Portanto, aqui está este grande mistério, este grande segredo, e quando nós olhamos para isso e olhamos para a palavra, nós temos podido ver o quanto que isto é verdadeiramente grandioso,
E mesmo com todas as nossas limitações, nós, pelo Espírito, temos podido compreender as profundezas de Deus nesta hora. A Bíblia inteira, ela é uma revelação deste grande mistério que estava em Deus. E nós sabemos que este mistério é Cristo. E a Bíblia inteira é uma expressão desta meta que Deus tinha em sua mente desde antes da fundação do mundo. Nós sabemos que Deus, em sua grande mente, ele tinha atributos para expressar. E nele estava o amor, nele estava o atributo de pai, nele estava o atributo de filho, nele estava o atributo de salvador, de curador. E todos estes grandes atributos que hoje nós podemos ver expressos em Deus. Portanto, Jesus Cristo é o tema principal de toda a palavra, de toda a Bíblia, desde o primeiro capítulo de Gênesis, no versículo 1, até o capítulo 22 de Apocalipse, versículo 21, nós encontramos Cristo. Ele é o tema principal desta Bíblia Sagrada. E o mensageiro que o Senhor nos deu nesta era, ele diz assim: se você lê a Bíblia e não encontrar Jesus em cada versículo desta Bíblia, então você deve voltar para trás, porque você está passando por cima dele. Ele é o tema principal da Bíblia Sagrada. Ele estava manifesto em seus profetas, ele está nos Salmos, ele está em toda a história desta Bíblia. Esta Bíblia é um livro profético, é um livro de cânticos, é um livro de vida. E é aqui onde você encontra Cristo. Ele estava nos profetas, estava nos Salmos, estava na história. E ele também é as coisas que estão por vir, por tomar lugar. Ele era antes e é também depois. É por isso que a Bíblia nos diz em Hebreus 13:8 que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Portanto, se somos cristãos, este deveria ser o tema principal do nosso falar, do nosso pensar, do nosso cantar, do nosso caminhar. Ele deveria ser o tema principal das nossas vidas. E se ele é o tema principal da Bíblia, e a Bíblia é para ser manifestada através de nós, então ele deve ser o tema principal de tudo que fazemos, dizemos ou pensamos. Tudo deve ser Cristo. Aliás, Deus o fez cabeça do corpo. Agora, Deus, em sua grande mente, esse grande mistério
mistério secreto que ele teve ainda antes que o mundo começasse. Este mistério, ele tem um tríplice propósito. E é um propósito tríplice. Deus desejou revelar-se às pessoas, mas ele não poderia fazer isto como o grande Elohim, aquele que existiu de si mesmo, com o Todo-Poderoso, o Deus Jeová, que estava cobrindo todo o espaço, todo o tempo, toda a eternidade. Ele não poderia. Por que ele não poderia? Porque ele é grande demais para que ele pudesse alguma vez ser revelado às pessoas. Isto seria por demais misterioso. Como poderia este grande ser, que nunca começou, nunca teve princípio de dias, nunca teve fim de dias. Imagine, meus preciosos irmãos, amigos, ouvintes. Isto está além do ciclo que podemos alcançar. Você imagine bilhões, trilhões, octilhões de anos-luz no espaço. E aí então você vai pelo infinito afora, para dentro da eternidade. Ele é esta criatura grandiosa que está em toda parte, em todos os lugares. A Bíblia nos diz que ele é onipotente, onisciente, onipresente. Isso está além daquilo que nós podemos alcançar. E, se vocês me permitem, eu gostaria de pegar aqui só um pouquinho para mostrar o quão grandioso é este Deus, irmãos amados, preciosos amigos. Aqui em Isaías 40, nós encontramos a Bíblia nos dizendo no versículo 12: quem segurou os oceanos nas mãos? Quem mediu os céus com os seus dedos? Quem mais sabe o peso da terra, o peso dos montes, das colinas? Quem é que pode orientar o Espírito do Senhor? Quem é que sabe o suficiente para aconselhá-lo, instruí-lo? Acaso o Senhor já precisou do conselho de alguém? Será que ele necessita que nós o instruamos a respeito do que é bom? Será que alguém lhe ensinou o que é certo? Ou lhe mostrou o caminho da sabedoria? Não, pois todas as nações do mundo não passam de apenas uma gota num balde. Dá para você ter uma ideia da grandiosidade deste Deus e da nossa insignificância, meus amados. Todas as nações do mundo não passam de uma gota num balde. Não são nada mais que pó sobre a balança. Ele levanta toda a terra como se fosse um grão de areia.
Nem toda madeira nos bosques do Líbano, nem todos os seus animais seriam suficientes para um holocausto digno do nosso Deus. As nações do mundo não têm valor para ele. Aos seus olhos, valem menos que nada. São apenas vazio. A quem vocês podem comparar Deus? Que imagem usarão para representá-lo? Acaso pode ser comparado a um ídolo feito num molde, coberto de ouro, enfeitado com correntes de prata? Quem é pobre demais para ter um ídolo desses pode escolher madeira, que não apodrece, e um artesão habilidoso para talhar uma imagem que não tombe. Acaso não ouviram? Não entendem? Estão surdos para as palavras de Deus? Palavras que ele falou antes que o mundo existisse. Será que são tão ignorantes? Deus se assenta acima do círculo da terra, em outra tradução diz o globo terrestre. Para ele, as pessoas lá embaixo parecem gafanhotos. Estende os céus como uma cortina e faz com eles sua tenda. Julga os poderosos do mundo, reduz todos eles a nada, mal são plantados, mal chegam a criar raízes, logo murcham. Quando sopra sobre eles, o vento os leva embora como palha. A quem vocês me compararão? Diz Deus. Quem é igual a mim? Pergunta o santo. Olhe para os céus. Quem criou as estrelas? Ele as faz sair como um exército, uma após a outra, e chama cada uma pelo seu nome. Por causa do seu grande poder e sua força incomparável, nenhuma delas ousa se ausentar. Ó Jacó, como pode dizer que o Senhor não vê o que se passa? Ó Israel, como pode dizer que Deus não se importa com seus direitos? Você não ouviu? Você não entendeu? O Senhor é o Deus eterno, Criador de toda a terra. Ele nunca perde as suas forças, nem se cansa, e ninguém pode medir a profundeza de sua sabedoria. Dá força aos cansados, vigor aos fracos, até os jovens perdem as forças e se cansam, e os rapazes tropeçam de tão exaustos. Mas os que confiam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não se cansam, caminham e não se desfalecem. Nós estamos falando de um ser grandiosíssimo, irmãos amados. Isto está muito além daquilo que verdadeiramente podemos alcançar. E este Deus tão grande tinha esse mistério escondido na sua mente desde antes da fundação do mundo, mas ele nos diz lá em Apocalipse 10, no versículo 7, e nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele tocasse a sua trombeta, a sua mensagem, todos os mistérios que estiveram ocultos em Deus seriam revelados. Deus tem revelado a sua palavra para esta hora na qual nós estamos vivendo. Deus foi expresso em Jesus Cristo, que era ambos Pai, Filho e Espírito Santo e a plenitude da divindade corporizada. É por isso que a Bíblia nos diz, lá em Colossenses, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. E este é o grande mistério que esteve oculto na mente de Deus desde antes da fundação do mundo, que eu quero partilhar com vocês em vários programas, porque o tempo não nos permite irmos muito além, mas isso é apenas uma pequena introdução para tratarmos deste assunto tão tremendo que o Senhor
revelou para a sua amada, para a sua querida. Qualquer pessoa trinitariana, se ela tão somente pudesse se soltar um pouquinho, você poderia ver que o Pai, o Filho e o Espírito Santo não são três deuses, mas são atributos do mesmo Deus. Veja, são expressão. Pai, ele desejava, ele tinha esse atributo dentro de si. Ele foi um pai, ele foi um filho e ele é o precioso Espírito Santo. E nós sabemos que o Pai e o Espírito Santo são o mesmo Espírito. Vocês veem? Vocês podem me compreender? Não são três deuses. Nós encontramos São Tiago dizendo que se nós cremos em um único Deus, nós estamos fazendo bem, porque até mesmo os demônios o creem. Então nós encontramos que essa doutrina fantástica da Trindade, nós conhecemos a origem dela, mas nós sabemos que o nosso Deus é um, manifesto em seus atributos. Ele é o único Deus, manifesto em três atributos: de ser Pai, Salvador, ser Filho, Curador. Veja estas expressões. Deus estava expresso em seu Filho Jesus Cristo, que eram ambos Pai, Filho e Espírito Santo. Ali estava, a Bíblia nos diz isto, ali estava a plenitude da divindade corporizada. Veja, este que foi o grande propósito de Deus, através da vida deste Filho, através da sua cruz, através daquele sangue que foi vertido para que ele pudesse reconciliar consigo mesmo um corpo, o corpo da sua noiva, a qual é a Eva, a segunda Eva, que Deus estaria se manifestando através dela nesta hora final na qual nós estamos vivendo. Meus queridos, meus preciosos, há muito acerca disto. E vamos pela fé, pela graça, pela misericórdia de Deus, se vivermos até lá, vamos continuar tratando em outras programações acerca deste assunto tão tremendo, queridos, tão maravilhoso, que eu quero partilhar com vocês, porque isto estará acendendo a verdadeira noiva, os verdadeiros filhos, a fé para aquele glorioso dia do arrebatamento. Deus te abençoe, meus queridos irmãos e amigos.